Você já se perguntou o que acontece quando a vida, depois de décadas de promessas e construções, desmorona em um único golpe de caneta? Imagine-se no lugar de Aurora, uma mulher de 68 anos que dedicou 40 anos de sua vida a um casamento, a uma família, a um sonho. Agora, visualize o momento em que todo esse investimento, toda essa entrega, é simplesmente apagado por um testamento. Não é um enredo de ficção. É a dura realidade que muitos enfrentam, mas poucos superam com a dignidade e a força de Aurora. Prepare-se para uma história que vai te fazer questionar o que você faria no lugar dela. Uma narrativa de traição, resiliência e uma reviravolta que ninguém poderia prever. Se você já sentiu o gosto amargo da injustiça ou a necessidade de se reerguer, esta história é para você. Se este vídeo tocar seu coração, considere se inscrever no canal para mais histórias de superação. A vida de Aurora sempre foi um livro aberto, com capítulos dedicados ao amor, à família e à dedicação. Casada com Elias há 40 anos, ela construiu um lar, criou 2 filhos, Miguel e Sofia, e foi a força silenciosa por trás de cada sucesso do marido. Elias, um homem de negócios bem-sucedido, sempre foi o centro do universo de Aurora. E ela, por sua vez, era o pilar invisível que sustentava tudo. Eles eram a imagem perfeita da família tradicional, com um casamento que parecia inabalável, alicerçado em uma rotina de carinho, apoio mútuo e a certeza de um futuro compartilhado. A casa, um sobrado charmoso com um jardim florido que Aurora cultivava com esmero, era o testemunho material de uma vida inteira construída lado a lado. Cada móvel, cada fotografia na parede, contava uma parte da história deles. Uma tapeçaria de memórias tecida com paciência e amor. Os anos de juventude de Aurora foram marcados pela renúncia de seus próprios sonhos profissionais para apoiar os de Elias. Ela era uma talentosa artista plástica, com um olhar singular para a cor e a forma, mas o destino, ou talvez as expectativas da época, a levou a priorizar o papel de esposa e mãe. Não que ela se arrependesse, longe disso. Ver os filhos crescerem, acompanhar as conquistas de Elias, sentir o calor do lar que ela mesma havia criado, tudo isso preenchia sua alma de uma forma profunda e gratificante. Ela se dedicava à casa com a mesma paixão que dedicaria a uma tela em branco, transformando cada cômodo em um refúgio de paz e beleza. Elias, por sua vez, era um homem de poucas palavras, mas Aurora sentia-se amada, segura, valorizada, mesmo que as demonstrações de afeto não fossem extravagantes. Acreditava que o amor deles era sólido, construído sobre a rocha da lealdade e do compromisso. A doença de Elias chegou de mansinho, como uma nuvem escura que se aproxima lentamente no horizonte. Um diagnóstico de uma doença degenerativa, progressiva e implacável. Os últimos 5 anos foram um calvário, um período de profunda dor e provação para Aurora. Ela se tornou a enfermeira, a cuidadora, a confidente, a sombra de Elias. Cada dia era uma batalha, cada noite uma vigília. Ela o alimentava, o banhava, o ajudava a se mover, e em cada toque, em cada gesto, renovava seus votos de amor e dedicação. Miguel e Sofia, já adultos e com suas próprias vidas, ofereciam apoio, mas a carga maior recaía sobre Aurora. Ela não reclamava, pois acreditava que era seu dever, seu privilégio, estar ao lado do homem que amava em seus momentos mais vulneráveis. A fragilidade de Elias, paradoxalmente, fortaleceu a convicção de Aurora de que o laço que os unia era indestrutível. A morte de Elias, embora esperada, foi um golpe devastador. O vazio deixado por ele era imenso, um buraco negro que parecia engolir toda a luz da vida de Aurora. Ela sentiu-se como uma árvore sem raízes, balançando ao vento, sem direção. O luto era profundo, permeado por uma tristeza avassaladora e uma sensação de perda que parecia não ter fim. Mas, em meio à dor, havia também a gratidão por ter compartilhado uma vida tão longa e, ela acreditava, tão plena. Os dias que se seguiram foram preenchidos por rituais de luto, a visita de amigos e familiares e a preparação para o momento inevitável da leitura do testamento. Aurora, embora ainda fragilizada, tentava manter a compostura, esperando que o documento apenas formalizasse o que ela já sabia, que a casa, o patrimônio construído em conjunto, seria o seu consolo e a sua segurança para os anos que viriam. Afinal, 40 anos juntos não poderiam significar outra coisa senão uma parceria de vida, um legado compartilhado. A leitura do testamento foi um choque. Não, foi um terremoto. O advogado, um homem de semblante sério e voz monótona, lia as cláusulas com uma frieza que contrastava com a tempestade que se formava no peito de Aurora.
A casa, o jardim, as economias, a empresa que Elias havia construído do zero, tudo, absolutamente tudo, estava destinado a uma fundação de caridade desconhecida, a Fundação Luz do Amanhã, e a uma mulher chamada Lilian, que Aurora nunca havia ouvido falar. Não havia sequer uma menção ao seu nome, nem aos dos filhos. O som das palavras do advogado ecoava na sala, cada uma delas um tiro no coração de Aurora. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés, a respiração falhar, o mundo girar. Miguel e Sofia, sentados ao lado dela, estavam igualmente atônitos, seus rostos pálidos refletindo a incredulidade e a revolta. A traição não vinha de um inimigo, mas do homem que ela amou, do pai de seus filhos, do companheiro de 40 anos. Como era possível? Como Elias poderia ter feito isso? O silêncio que se seguiu à leitura foi ensurdecedor, pesado, carregado de raiva e desespero. Aurora não conseguia processar a informação. Era como se sua vida inteira tivesse sido uma mentira, uma farsa cruel. A dor da perda de Elias, que já era insuportável, transformou-se em uma dor ainda mais profunda. A dor da traição, do abandono, da humilhação. Ela, que sempre fora a rocha, sentia-se agora como pó. Miguel, com a voz embargada, tentou argumentar, mas o advogado foi irredutível. O testamento era legal, assinado, registrado, sem brechas. Elias havia sido minucioso em sua crueldade. Sofia, em prantos, abraçou a mãe, que estava paralisada, incapaz de reagir, incapaz de chorar. A fundação, a Lilian, quem eram? E o que significava tudo aquilo? A casa, o lar que ela havia construído com tanto carinho, seria tirado dela. As lembranças, os cheiros, as cores de seu jardim, tudo seria arrancado. Ela estaria na rua, aos 68 anos, sem nada, a não ser a roupa do corpo e a memória de uma vida que, de repente, parecia completamente vazia de sentido. Os dias que se seguiram foram um borrão de desespero e incompreensão. Aurora não conseguia comer, não conseguia dormir. A imagem do sorriso de Elias, que antes trazia consolo, agora a atormentava. Cada canto da casa parecia sussurrar a traição, cada objeto uma lembrança dolorosa. Miguel e Sofia, embora abalados, tentavam ser fortes para a mãe. Eles contrataram um advogado, um amigo da família, o Dr. Renato, que prometeu fazer o impossível para reverter a situação. Mas a verdade era dura. O testamento era praticamente inatacável. Elias havia planejado cada detalhe com uma frieza calculista que chocava a todos. A Fundação Luz do Amanhã era uma entidade nova, registrada há apenas alguns meses, e Lilian, a outra beneficiária, era uma total desconhecida. Quem era essa mulher? E por que Elias a havia favorecido de tal forma? A mente de Aurora girava em busca de respostas, mas só encontrava mais perguntas. A humilhação pública foi a cereja no bolo da desgraça de Aurora. A notícia do testamento de Elias vazou, e o burburinho na pequena cidade onde viviam era inevitável. As pessoas a olhavam com pena, com fofoca, com desconfiança. As amigas de longa data, antes tão presentes, começaram a se afastar, constrangidas ou talvez temerosas de se envolver. Aurora sentia-se como uma leprosa, marcada pela traição do marido. A dor era excruciante, mas a vergonha era quase pior. Ela sempre fora uma mulher digna, respeitada, e agora via sua reputação desmoronar junto com sua vida. Miguel e Sofia também sentiam o peso do escândalo, enfrentando olhares curiosos e perguntas incômodas. A família, antes um bastião de solidez, estava agora no olho de uma tempestade, desestruturada, exposta. A sensação de abandono era total. No fundo do poço, Aurora encontrou uma pequena chama de revolta. Ela se recusava a ser uma vítima. A dor e a humilhação, em vez de a destruírem, começaram a solidificar uma nova força dentro dela. Ela se lembrou de uma frase que sua avó costumava dizer: "A adversidade não define quem você é, mas revela quem você pode ser." Essa frase ecoou em sua mente, um mantra de resistência. Ela olhou para Miguel e Sofia, para a tristeza em seus olhos, e soube que precisava lutar. Não só por ela, mas por eles, pela memória de uma família que merecia ser reparada. A apatia deu lugar à determinação. A tristeza profunda começou a ser substituída por uma raiva silenciosa, uma energia que a impulsionava para frente. Ela se lembrou da artista plástica que um dia fora, da mulher que tinha sonhos e paixões. Elias havia tentado apagá-la, mas ela se recusava a desaparecer. A primeira estratégia de Aurora foi buscar a verdade sobre Lilian e a Fundação Luz do Amanhã. Ela e seus filhos, com a ajuda do Dr. Renato, iniciaram uma investigação minuciosa. O doutor,
Renato, um advogado experiente e com um senso de justiça inabalável, mergulhou nos documentos, nas escrituras, nos registros. A fundação, embora legalmente constituída, parecia uma fachada. Não havia histórico de atividades nem projetos sociais concretos, apenas um endereço fiscal em uma sala comercial vazia. Lilian, por sua vez, era ainda mais misteriosa. Uma mulher de cerca de 40 anos, sem parentesco aparente com Elias e com um histórico de vida que parecia ter surgido do nada. Quanto mais investigavam, mais a história parecia obscura, cheia de lacunas e inconsistências. A investigação revelou uma teia complexa de mentiras e manipulações. Lilian não era uma estranha qualquer. Ela era a secretária particular de Elias nos últimos 10 anos, uma mulher que havia se infiltrado na vida dele de forma sutil e calculada. E a Fundação Luz do Amanhã era, na verdade, uma empresa de fachada, criada por Lilian com o único propósito de desviar o patrimônio de Elias. Ela havia, ao longo dos anos, manipulado um Elias já fragilizado pela doença, aproveitando-se de sua vulnerabilidade para fazê-lo assinar documentos, alterar testamentos e transferir bens. O golpe estava sendo arquitetado há muito tempo, com uma frieza e uma crueldade que chocaram a todos. Elias, em seus últimos anos, não estava apenas doente. Ele estava sendo enganado, isolado e despojado de sua própria vontade. A descoberta foi um choque, mas também uma libertação para Aurora. A traição não era de Elias, mas sim contra Elias. Ele também havia sido uma vítima. Com as provas em mãos, Aurora, Miguel e Sofia entraram com uma ação judicial para anular o testamento. O processo foi longo, arrastado e emocionalmente desgastante. Lilian, com sua máscara de inocência, tentava se defender, mas as evidências eram esmagadoras. O Dr. Renato, com sua perícia e dedicação, apresentou um caso sólido, expondo a manipulação, o abuso de confiança e a fraude. Aurora, em cada audiência, em cada depoimento, revivia a dor, mas também sentia a força da justiça crescendo dentro dela. Ela não estava mais lutando por vingança, mas pela verdade, pela memória de Elias e pela dignidade de sua família. Ela aprendeu que a justiça, embora lenta, muitas vezes encontra seu caminho, como um rio que contorna as pedras. O julgamento final foi tenso, com a sala do tribunal repleta de curiosos e jornalistas. O veredito, quando finalmente anunciado, trouxe um misto de alívio e triunfo. O testamento de Elias foi anulado. A juíza, em sua sentença, afirmou que Elias havia sido vítima de má-fé, coação e manipulação indevida, por parte de Lilian. Os bens seriam revertidos para Aurora e seus filhos, conforme a lei. A Fundação Luz do Amanhã foi desmascarada como uma fraude, e Lilian foi condenada por estelionato e outros crimes. A justiça, embora tardia, havia prevalecido. Aurora sentiu um peso sair de seus ombros, uma sensação de leveza que ela não experimentava há anos. A vitória não era apenas material, era moral. Sua dignidade, antes pisoteada, estava restaurada. A notícia da vitória de Aurora se espalhou rapidamente, e as pessoas que antes a olhavam com pena, agora a viam com admiração. A comunidade que antes sussurrava fofocas, agora celebrava sua coragem e resiliência. As amigas que se afastaram voltaram, envergonhadas, pedindo desculpas. Aurora, no entanto, não guardava rancor. Ela havia aprendido uma lição valiosa sobre a verdadeira natureza das pessoas e sobre a sua própria força interior. Ela não buscou vingança, mas justiça. E a justiça, quando alcançada, é um bálsamo para a alma. Com a casa de volta e a segurança financeira restaurada, Aurora decidiu que era hora de recomeçar, de se reinventar. Ela se lembrou de sua paixão pela arte, adormecida por tantos anos. A casa, antes um lar de memórias dolorosas, se transformou em um ateliê. Ela pegou seus pincéis, suas tintas e começou a pintar novamente, expressando em suas telas toda a dor, a resiliência e a esperança que havia experimentado. Suas obras eram vibrantes, cheias de vida, um reflexo de sua alma renascida. Ela abriu seu ateliê para a comunidade, oferecendo aulas de pintura, compartilhando sua arte e sua história. A casa, antes silenciosa, agora ecoava com risadas, com cores, com a energia da criação. O jardim, que antes era uma fonte de orgulho e um refúgio de paz, havia sido negligenciado durante a batalha judicial. Aurora, com a ajuda de Miguel e Sofia, dedicou-se a revitalizá-lo. Cada flor plantada, cada erva daninha arrancada, era um ato de cura, um símbolo de renovação. O jardim, assim como ela, renascia, mais vibrante, mais belo do que nunca. Ela organizou eventos no jardim, chás da tarde, exposições de arte,
transformando-o em um espaço de encontro e celebração. O Jardim de Aurora se tornou um oásis de esperança, um testemunho vivo de que, mesmo após a tempestade mais violenta, a vida floresce novamente. Aurora encontrou uma nova paixão em ajudar outras pessoas que haviam sido vítimas de golpes ou manipulações financeiras. Ela se tornou uma ativista, uma voz para os idosos vulneráveis, compartilhando sua história e oferecendo apoio e orientação. Ela participava de palestras, escrevia artigos e se tornou uma referência na luta contra a exploração de idosos. Sua experiência, antes uma fonte de vergonha, transformou-se em uma ferramenta poderosa para o bem. Ela fundou uma pequena organização sem fins lucrativos, Renascimento, que oferecia aconselhamento jurídico e psicológico para vítimas de fraude. Sua vida, que parecia ter chegado ao fim, ganhou um novo propósito, mais profundo e significativo do que nunca. Miguel e Sofia, que haviam testemunhado a força e a resiliência da mãe, aprenderam lições valiosas sobre caráter, perseverança e justiça. Eles se tornaram seus maiores apoiadores, seus parceiros na jornada de transformação. Miguel, que era engenheiro, ajudou a estruturar a organização Renascimento, e Sofia, que era psicóloga, oferecia apoio emocional às vítimas. A família, que parecia ter sido destruída, se fortaleceu ainda mais, unida por um propósito comum e por um amor inabalável. Eles eram o legado de Aurora, a prova viva de que a adversidade pode forjar laços mais fortes e corações mais compassivos. A história de Aurora não é apenas uma história de superação. É uma lição de vida sobre a importância da resiliência, da verdade e da justiça. Ela nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que pode nos guiar, uma força interior que pode nos impulsionar para a frente. Elias, em sua fragilidade, foi manipulado, mas a verdade prevaleceu, e sua memória foi honrada pela coragem de Aurora. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, pode nos derrubar, mas cabe a nós escolher se vamos permanecer no chão ou nos levantar, mais fortes e mais sábios. Aos 80 anos, Aurora é uma mulher vibrante, com um brilho nos olhos que reflete a sabedoria e a paz que conquistou. Sua casa, seu ateliê, seu jardim, são um santuário de arte e esperança. Ela continua pintando, ensinando e defendendo os direitos dos idosos. Sua história é contada e recontada, inspirando a muitos a nunca desistirem, a nunca se curvarem diante da injustiça. Ela é a prova viva de que a vida, mesmo após as maiores adversidades, pode ser redesenhada, repintada e vivida com plenitude e propósito. A viúva desprezada, que um dia perdeu tudo, se tornou uma farol de esperança, uma verdadeira heroína. Você acredita que essa história de Aurora realmente aconteceu? Já viveu algo parecido com essa reviravolta inesperada? Se esta narrativa tocou seu coração, é porque este vídeo precisava chegar até você. A vida é cheia de surpresas, e a capacidade humana de se reerguer, de superar, é uma das maiores delas. Se você se inspirou na força de Aurora e quer continuar acompanhando histórias que emocionam e transformam, inscreva-se no canal agora mesmo. Mas só se tiver coragem de se conectar com a verdadeira essência da superação. A resiliência de Aurora não era inata, mas forjada em cada golpe, em cada lágrima derramada. Ela não nasceu com essa força, mas a construiu, pedaço por pedaço, a cada vez que se recusou a ser definida pela dor. Sua história nos lembra que a superação não é um evento único, mas um processo contínuo, uma série de pequenas vitórias que se acumulam para formar uma grande transformação. A verdade, muitas vezes, é um caminho tortuoso, cheio de obstáculos e desilusões. Para Aurora, a jornada em busca da verdade sobre Elias foi uma odisseia pessoal, um mergulho nas profundezas da memória e da emoção, onde cada revelação era uma faca de dois gumes. Libertava, mas também dilacerava. O caso de Elias, por exemplo, não foi isolado. Quantas outras pessoas em situações de vulnerabilidade são manipuladas, suas vidas distorcidas por interesses escusos? A história de Aurora é um espelho que reflete as injustiças silenciosas que ocorrem todos os dias, a invisibilidade de certas vítimas e a dificuldade de se fazer ouvir quando o poder está do lado oposto. A justiça, para ela, não foi apenas uma questão legal, mas uma reparação moral, um resgate da dignidade e da memória de seu amor. A vitória nos tribunais, embora importante, foi apenas um passo. A verdadeira vitória foi o reconhecimento público, a reabilitação da imagem de Elias e a reafirmação de sua própria integridade. A família de Aurora, inicialmente abalada e fragmentada pela tragédia e pela difamação, encontrou nela um pilar de força. Os filhos, que antes se sentiam perdidos, encontraram em sua mãe não apenas uma figura materna, mas uma líder, uma guerreira.
A forma como eles se uniram para apoiar Aurora, cada um contribuindo com suas habilidades. O filho ajudando a desvendar os meandros da lei, a filha oferecendo o suporte emocional necessário, é um testemunho da capacidade humana de se fortalecer na adversidade. Essa união familiar, forjada na dor, se tornou um exemplo de solidariedade e amor incondicional, um legado que Aurora, sem saber, construía para as futuras gerações. Aos 80 anos, Aurora é mais do que uma sobrevivente. Ela é uma fonte de inspiração. Seu ateliê, repleto de cores vibrantes e texturas expressivas, é um reflexo de sua alma. Cada pincelada, cada traço, conta uma história de luta e de triunfo. As telas, que antes eram um refúgio para sua dor, agora são janelas para sua esperança. Ela não apenas pinta paisagens ou retratos, ela pinta a vida, com todas as suas nuances e complexidades. E ao ensinar, ela não compartilha apenas técnicas artísticas, mas lições de vida, transmitindo aos seus alunos a importância da persistência, da criatividade e da capacidade de transformar a dor em arte. Sua defesa dos direitos dos idosos não é apenas uma causa social, é uma missão pessoal. Tendo experimentado em primeira mão o desprezo e a invisibilidade que muitas vezes acompanham a velhice, Aurora se tornou uma voz para aqueles que não podem se defender. Ela luta por políticas públicas que garantam dignidade, respeito e oportunidades para os idosos, combatendo o preconceito e a discriminação de idade. Sua história se tornou um farol, um lembrete de que a idade não é um limite, mas uma acumulação de experiências e sabedoria que deve ser valorizada e celebrada. A história de Aurora nos confronta com a brutalidade da manipulação e a fragilidade da reputação. Elias, um homem que provavelmente dedicou sua vida ao trabalho e à família, teve sua imagem manchada por calúnias, sua memória desonrada por mentiras. Este é um alerta para a facilidade com que narrativas falsas podem ser construídas e disseminadas, especialmente em um mundo cada vez mais conectado e, paradoxalmente, mais suscetível à desinformação. A luta de Aurora para limpar o nome de Elias não foi apenas um ato de amor e lealdade, mas um grito por justiça em um mundo que muitas vezes prefere a fofoca à verdade, o sensacionalismo à integridade. A reviravolta inesperada na vida de Aurora, de viúva desprezada à heroína, não é um conto de fadas, mas um testemunho da capacidade humana de se reinventar. Ela não buscou a fama ou o reconhecimento, ela buscou a verdade e a justiça. E ao fazê-lo, ela encontrou um novo propósito, uma nova identidade. Sua jornada nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, quando o mundo parece desabar sobre nós, há sempre uma chance de recomeçar, de redesenhar nossa própria história, de repintar nosso próprio destino. A verdadeira essência da superação, como a de Aurora, não reside em evitar as quedas, mas em aprender a se levantar, a cada vez, com mais força e mais sabedoria. Não se trata de ser invulnerável à dor, mas de transformá-la em catalisador para o crescimento. Muitas pessoas, ao enfrentar adversidades, se fecham, se amarguram, se deixam consumir pela dor. Aurora escolheu o caminho oposto. Ela permitiu que a dor a moldasse, mas não a definisse. Ela usou sua experiência para construir pontes, para inspirar e para ajudar outros que enfrentavam desafios semelhantes. A mensagem de Aurora é universal. A vida é cheia de surpresas, tanto boas quanto ruins. O que nos define não são as surpresas em si, mas como reagimos a elas. A capacidade de se reerguer, de superar, é uma das maiores dádivas humanas. É a chama que nos mantém vivos, a esperança que nos impulsiona para a frente, mesmo quando o caminho parece intransponível. E é essa chama que Aurora, com sua vida e sua arte, acende nos corações de todos que têm o privilégio de conhecer sua história. A sua coragem de se conectar com a verdadeira essência da superação, como a de Aurora, não é apenas um convite para se inspirar, mas um desafio para olhar para dentro de si mesmo. Que adversidades você tem enfrentado? Que verdades precisam ser reveladas em sua própria vida? Em que áreas você precisa se reerguer, redesenhar, repintar? A história de Aurora não é apenas para ser admirada, é para ser vivida, para ser sentida, para ser aplicada em nossas próprias jornadas. Ao se inscrever neste canal, você não está apenas buscando entretenimento, você está buscando conexão, inspiração e uma comunidade que valoriza a força, a verdade e a resiliência. Você está se abrindo para histórias que não apenas emocionam, mas que transformam, que nos fazem refletir sobre o nosso próprio potencial de superação. E ao fazer isso, você se torna parte de um movimento, um eco da voz de Aurora, que continua a ressoar, lembrando-nos que a vida, apesar de suas tempestades, sempre reserva um novo amanhecer,
uma nova chance de brilhar. A coragem de se conectar com essa essência é a coragem de se conectar com o melhor de si mesmo. A jornada de Aurora, embora singular em seus detalhes, ressoa com as experiências de muitos. Quantas vezes nos sentimos incompreendidos, julgados injustamente ou impotentes diante das circunstâncias? A diferença está na escolha que fazemos. Aurora escolheu lutar. Ela escolheu acreditar na verdade, mesmo quando ninguém mais acreditava. Ela escolheu amar, mesmo quando o ódio tentava corroer sua alma. E essa escolha fez toda a diferença. Sua história é um lembrete pungente de que a idade não apaga a paixão. A sabedoria não é sinônimo de conformismo. E a experiência não limita a capacidade de transformação. Aos 80 anos, Aurora é mais vibrante do que muitas pessoas com metade de sua idade. Seu brilho nos olhos não é apenas um reflexo de sua paz interior, mas também da chama de sua luta contínua por um mundo mais justo e compassivo. Ela prova que a vida, em todas as suas fases, oferece oportunidades para crescer, para aprender e para fazer a diferença. A memória de Elias, que antes era uma ferida aberta, agora é uma fonte de inspiração. A injustiça que ele sofreu impulsionou Aurora a se tornar uma defensora incansável da verdade e da justiça. Assim, mesmo na tragédia, um propósito maior emergiu. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, pode nos derrubar, mas cabe a nós escolher se vamos permanecer no chão ou nos levantar, mais fortes e mais sábios. Aurora escolheu se levantar e, ao fazê-lo, ela não apenas honrou a memória de Elias, mas também reescreveu sua própria história, transformando a dor em poder, a perda em legado. Ela é a prova viva de que a vida, mesmo após as maiores adversidades, pode ser redesenhada, repintada e vivida com plenitude e propósito. A viúva desprezada que um dia perdeu tudo se tornou um farol de esperança, uma verdadeira heroína, e ao compartilhar sua história, ela nos convida a encontrar o herói que reside em cada um de nós, esperando apenas a oportunidade de se manifestar diante dos desafios da vida. A coragem de Aurora não é uma exceção, mas um potencial que todos nós possuímos. Basta ter a coragem de usá-lo.